Gênesis capítulo de número 7, versículo de número 1, que diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a sua casa, porque é justo diante de mim. Queridos, esse texto é uma passagem antiga tanto para os hebreus como alguns países árabes que cultivam o Pentateuco de Moisés como a sua regra de fé e de criação. Nós vemos aqui em Gênesis retratando a figura desse homem que marcou época e geração. Falar de Noé é mexer com a mentalidade de muitas pessoas, mexer com a mitologia de muitas religiões. O que de fato nós vemos sobre a vida dele, relatados nas páginas sagradas, nós vemos a sua retidão, a sua integridade perante Deus. A Bíblia fala que em Gênesis, no capítulo 1 ao capítulo de número 6, a geração das origens das nações, a geração das origens dos povos e das famílias da terra. E nós vemos que depois que Deus fez Adão, Adão se inclinou ao pecado, e Adão e Eva agora já estavam acostumados a pecar. Vemos o primeiro homicídio através de Caim ao matar Abel. E quando Deus lançava o seu olhar sobre a terra, ele via o ser humano cada vez mais distante. Por quê? Porque com aquela falha de Adão lá no Éden, abriu-se uma porta para o pecado entrar. E o pecado agora foi se alastrando de uma forma tremenda, uma forma estrondosa, que passou a dominar a raça humana. E no contexto aqui, nessa geração antediluviana, homens estavam casando e se dando em casamento e usando de libertinagem, usando de diversos artifícios que não agradavam a Deus. Incesto estava acontecendo e diversas outras coisas que não é cabível falar agora nesse momento. Mas diante desse mundo perverso de trevas, Deus lança o seu olhar e consegue enxergar um homem que ainda temia a Deus. A genealogia de Gênesis aqui vai nos dizer que ele é da descendência de Sete e ele é o neto de Enoque. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Noé, ele conservou-se íntegro numa geração depravada, numa geração pervertida. Noé poderia usar de desculpa, de dizer que está todo mundo corrompido, fulano faz, ciclano faz, mas não, ele optou por servir a Deus, por ser fiel a Deus, e Deus se agradou disso. Eu vejo aqui alguns pontos na vida de Noé que nós deveríamos trazer para nós hoje. O primeiro ponto era a família de Noé. A família de Noé era uma família original. Ele era casado com uma esposa e tinha 3 filhos e 3 noras. Ou seja, Noé não tinha diversas mulheres como os demais compatriotas deles. Naquele tempo eles poderiam ter várias e várias mulheres, mas Noé não. Noé tinha apenas a sua esposa, que a Bíblia não relata o nome. Ele conservou esse padrão que estava muito mais avançado do seu tempo. O padrão a qual Jesus queria para nós. Noé, há 3.000 anos antes de Cristo e há 5.000 anos antes de nós, já tinha o padrão de casamento que nós deveríamos ter, que nós temos que ter. Noé não tinha diversas mulheres, como muitos hoje. É casado com uma esposa e tem várias outras por aí afora. Não, ele tinha uma esposa, uma mulher escolhida para viver ao seu lado. E a segunda coisa que eu acho interessante, que esse padrão de vida dele pegou nos seus filhos também. Note que quando vai entrar na arca, entra Noé, seu filho Cão, Sem, Javé e as suas 3 noras. Ou seja, o mesmo padrão de família que Noé tem, os seus filhos também passaram a ter. Os seus filhos passaram enquanto estava debaixo do teto de Noé, passaram a ter apenas uma esposa. Passaram a ter esse modelo.
Nós vivemos num período em que a família tem sido bombardeada dia e noite. Vivemos um período em que o inimigo ele tem tentado destruir a família, até porque a família é uma instituição feita por Deus. E os valores têm sido invertidos. Mas eu estou olhando para um período aqui onde a lei não impetrava ainda, onde a lei não havia sido dada, um período que era olho por olho, dente por dente, e esse homem ainda conseguiu ter esse padrão, esse zelo com a família. Eu te pergunto nesta noite, ou nesta tarde, ou manhã para você, qual é o zelo que você tem tido para com a sua família? Noé, ele conservou-se íntegro. Ele pegou um modelo e pôs na sua mente e colocou na mente dos seus filhos. Vai me chamar a atenção aqui também que Noé pregava. E quando ele pregava debaixo de uma ordem de Deus para construir a arca, anunciando o juízo, o dilúvio, as pessoas desprezavam a Noé. As pessoas não davam crédito. Jesus vai dizer isso. Só que o que me chama a atenção é que os seus filhos deu ouvido, a sua família deu ouvido. Os seus filhos, Sem, Javé e Cão, eles deram ouvido ao seu pai. As suas 3 noras, a sua esposa, deram ouvido a Noé. Noé não conseguiu ganhar o mundo antigo, mas ele conseguiu ganhar a sua família. Noé não teve o crédito dos seus compatriotas, dos seus vizinhos, mas ele conseguiu ter crédito, ter credibilidade com a sua família. Me chama muita atenção esse texto, porque muitas das vezes nós não conseguimos colocar os nossos filhos, as nossas esposas, dentro da arca. A arca para nós hoje pode simbolizar a igreja. E quando Noé coloca os seus filhos dentro da arca, a sua família dentro da arca, ele descansa, até porque a palavra Noé, Noash, em hebraico quer dizer repouso, descanso. Nós só temos descanso quando nós sabemos que a nossa família está dentro da igreja, aos pés do Senhor. Por quê? Porque uma vez que o seu marido está dentro da igreja, servindo a Deus de verdade, sendo igreja, ele está livre de pecar com outra mulher lá fora. Enquanto a tua esposa está dentro da igreja, ela está livre de te trair lá fora. Enquanto os teus filhos estão dentro da igreja, está livre da perversidade, das drogas, do vício lá fora. Dentro da igreja é um lugar de descanso, de repouso. O maior sonho de um marido é de ver a sua esposa dentro da igreja. O maior sonho de uma esposa é ver seu marido dentro da igreja. O maior sonho de ambos é ver os seus filhos dentro da igreja. Todavia, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que além de Noé conseguir colocar a sua família ali dentro da arca, vai para o terceiro momento extraordinário de Noé. Ele os mantém ali por 7 dias. Parece que quando eles fazem a arca, dá a entender que o dilúvio já acontece. Quando Noé faz a arca, dá a entender que é imediato o dilúvio. Não, não é. Eles entraram dentro da arca e passaram ainda 7 dias com eles ali dentro da arca. Pare e veja a façanha de Noé. Você colocou seus filhos ali 120 anos para construir uma arca, colocou seus filhos ali dentro, Deus se tratou de colocar os animais, a arca se fecha e passou-se 7 dias. Imagina o primeiro dia alguém passando lá e dizendo: sai daí, Noé, não choveu. O segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto. Imagina manter a atenção de todo mundo lá dentro, dizer: não, calma que Deus vai honrar, vai vir chuva, vai vir um juízo. Mas não, Noé permaneceu firme e a sua família firme, crendo no Deus de Noé. Hoje, uma das grandes dificuldades nossa hoje não é apenas se manter dentro da arca, mas manter a nossa família ali dentro da arca quando a chuva não vem.
Manter dentro da arca quando o dilúvio não vem. A maior dificuldade nossa, do obreiro ou da obreira, é manter a família dentro da arca no meio da sequidão, no meio de um período em que não há água, não há chuva, no meio do período em que Deus se cala. Às vezes Deus se cala para nós e nós estamos firmes ainda, e essa é a nossa maior dificuldade, de manter aqueles que estão à nossa volta firme. Mas Noé permaneceu firme e veio o dilúvio sobre a terra. Me chama muita atenção que quando o dilúvio veio e a água começou a subir, a Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites e Deus ainda abriu as fontes das águas para que subisse a água também. A água subiu 7 metros acima das montanhas mais altas, do Pico Everest, do El Niño, cobriu toda a terra. Eu imagino as pessoas do lado de fora pedindo para Noé abrir, Noé dizendo: não posso abrir porque Deus é que está com a chave. Eu imagino os seus filhos ali dentro olhando para Noé dizendo: Deus honrou o que o pai disse. Eu imagino a esposa de Noé olhando para ele dizendo: Deus honrou o que o meu marido disse. Ou seja, enquanto nós estamos dentro da arca, há proteção. Essa palavra é para você: permaneça dentro da arca. Paulo disse lá no capítulo de número 16, lá em Atos dos Apóstolos: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Há uma bênção para a família. O Deus que nós servimos é o Deus da família. A Bíblia diz também, Josué, quando ele vai colocar o povo para escolher, ele diz: olha, escolhei hoje a quem vós servis, os deuses dos amorreus, dos fariseus, dos gigazeus e de toda a raça cananeus, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando servimos ao Senhor, a bênção de Deus vem sobre a nossa vida. Quando servimos ao Senhor, Deus nos honra. Lembra de Abraão? Deus disse: sai tu da tua terra, da tua parentela, vai para onde eu te mostrarei, far-te-ei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias. O Deus de Abraão é o nosso Deus. O Deus que abençoou Josué é o nosso Deus. O Deus de Paulo é o nosso Deus. Então está difícil, mas permaneça dentro da arca. Não saia da arca. Não saia da arca, porque na arca a bênção, a proteção. Na arca o dilúvio não te toca. Na arca a segurança. Creia que Deus está te abençoando. Que Jesus abençoe você e a sua família. Eu sou Márcio Santos. Segue no nosso canal no YouTube, Márcio Santos Oficial, ou no Facebook, Márcio Santos Oficial. Que Jesus te abençoe.